Hoje é dia 21 de junho de 2013 e eu decidi falar um pouco, principalmente para as pessoas que não são do Rio de Janeiro, que não sabem o que aconteceu no dia 20 aqui no Rio de Janeiro. Porque a gente teve essas manifestações em todo o Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro o que aconteceu foi algo completamente surreal, que passou por todos os limites possíveis do imaginável. Não foi o que as pessoas estão imaginando. A maioria do país ainda não sabe o que aconteceu e ainda está acontecendo. Hoje aqui são 3h48 da manhã. As informações estão começando a chegar, porque a gente teve aquela manifestação lá no centro da cidade. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, o centro da cidade, ele literalmente, ele é longe das áreas habitacionais, onde as pessoas moram, sabe? No centro da cidade, onde as pessoas vão trabalhar. Então, dali, as pessoas têm que chegar transporte para chegar em casa. E a gente teve aquela manifestação, 300 mil pessoas ou mais, e as pessoas ainda não conseguiram chegar em casa, porque está tendo a cidade está sitiada, e o pior, ela está sitiada pelo Estado, pelo governo, pela polícia. E a gente não sabe tudo o que está acontecendo, tudo o que ocorreu. E, infelizmente, o que foi mostrado não foi o que aconteceu. Teve a manifestação pacífica, e aí um grupo começou a fazer aquele vandalismo em frente da prefeitura. E a polícia reagiu. E ali começaram os problemas que foi... Sempre quando tem vandalismo, a polícia tem que agir, só que da maneira correta. O problema é que ela não está agindo da maneira correta. O primeiro grande problema é que não é para ter vandalismo. A polícia tem que estar preparada para impedir, não é para reagir, é para impedir. Primeiro ela tem que impedir, isso já foi um erro grave. E depois, se ela tiver que reagir, ela tem que reagir da maneira certa, com a força certa e contra o alvo certo. E não é isso que está acontecendo. A população da cidade, ela tá em pânico pelo que está acontecendo. E são vários relatos. Isso não são relatos que eu ouvi falar, que alguém disse. Não, são amigos meus que estão me contando o que está acontecendo. As pessoas ainda não conseguiram chegar em casa porque os trens pararam, as barcas pararam, os ônibus pararam, e pelo que a polícia está fazendo pela cidade. A polícia está baixando o sarrafo em todo mundo. Ela não está separando quem são os vândalos, que não é. Ela está baixando o sarrafo, ela está fazendo coisas inimagináveis. Não são só palavras, porque já tem vídeos. A manifestação acabou há poucas horas, já tem diversos vídeos mostrando completos excessos da polícia aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, até agora, parece que a mídia não acordou. Depois da mídia ter feito uma cobertura horrível sobre os protestos, primeiro foi contra, aí quando atacaram os jornalistas eles ficaram a favor. Parece que eles não entenderam muito bem o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. E é importante que as pessoas de outras cidades não caiam nessa, que o que está sendo mostrado é que parece que a polícia só agiu contra vândalos. Não é isso, e tem as provas. Foi mostrado na TV, ao vivo, um manifestante estava indo embora com os braços levantados e o policial jogando spray de pimenta na cara dele. Mas não acabou por aí. Teve estudante que ficou preso, foi se refugiar no prédio da IFIX, que é a Universidade Federal. E para quem não sabe, a polícia militar não pode entrar no prédio federal, porque é um prédio do governo e eles não têm autoridade para entrar. E os estudantes com medo, eles foram lá para dentro desse prédio da IFIX, com medo do que estava acontecendo lá fora, porque a polícia começou a soltar gás em todo mundo estava passando, independente se estava metido na confusão ou não, até porque ela não sabe, como é que ela vai diferenciar quem estava na confusão ou não depois que ela aconteceu. E ela começou a soltar gás, as pessoas foram com medo para dentro lá do prédio da IFIX, e eles só saíram quando chegaram advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, que escoltaram essas pessoas. Olha que coisa surreal. No mundo, num país democrático, depois de tudo que a gente viveu, as pessoas tiveram que ter escoltadas pela Ordem dos Advogados do Brasil para conseguir voltar para casa. Enquanto outras pessoas estão refugiadas em bares, estão refugiadas em casas de amigos, porque estão com medo de sair pelo que está acontecendo.
A polícia, ela passou, a Lapa é um bairro, como se fosse a Vila Madalena em São Paulo, um bairro que tem muitos bares, que as pessoas estavam lá bebendo, algumas nem estavam na manifestação, estavam lá só bebendo, comemorando, outras saíram da manifestação foram para lá. A polícia passou jogando gás lacrimogêneo nessas pessoas, tem vídeo mostrando isso. O Circo Voador, que é um lugar de shows alternativos que tem no Rio, as pessoas estavam lá dentro curtindo um show e a polícia chegou jogando bomba lá dentro. A polícia jogou bomba no hospital Souza Aguiar. Ela jogando bomba na porta do Souza Aguiar e quis entrar e prender as pessoas lá dentro. Como é que ele ia saber quem estava na manifestação, quem foi vândalo ou não? Porque ela não pode prender quem estava na manifestação. Ela pode prender quem fez algum crime, se ela tem alguma prova. Porque ela também não pode prender qualquer um. A gente não está num estado de exceção que se pode prender qualquer um que acha, só porque acha. Aqui não tem ato patriótico contra terrorismo que você pode prender qualquer um só porque você não gostou da cara dele. Eles entraram no hospital, tentaram prender, segundo os relatos, isso não tem comprovação, mas tem comprovação que eles jogaram gás na entrada de um hospital. Isso também está na TV, foi filmado eles jogando gás e atirando lá dentro. Que eles tentaram prender as pessoas lá dentro e os médicos que não deixaram. E vários outros relatos de policiais entrando em ônibus, tirando as pessoas, tentando tirar as pessoas dentro do ônibus, pessoas tentando chegar em casa e não conseguindo, com medo de sair. Elas estão presas dentro de restaurantes, dentro de qualquer local refugiado, porque não querem sair, porque estão com medo da polícia. A população está com medo da polícia do Rio de Janeiro. E aí também a culpa não é só da polícia e não são de todos os policiais, porque não são todos os policiais que não têm o preparo. É isso. A gente tem dinheiro para gastar bilhões para fazer estádios, para dar incentivo fiscal, mas não tem dinheiro para preparar o nosso policial. O policial não está preparado para essas manifestações. Ele não sabe como agir. Ele só sabe agir com truculência. Ele só sabe dar porrada. É a única coisa que ele sabe fazer. Em vez de treinar esse policial e dar preparo, dar material para ele, não. A gente investe em coisa que não faz a menor diferença. O que o BOP está fazendo na rua? O BOP é para combater criminoso com arma pesada. O que ele está combatendo? Civil na rua. Esses relatos, a polícia parada, jogando bomba nas pessoas que estão ali manifestando, que estão com raiva do que eles estão fazendo, que estão vendo, é um completo despreparo. A polícia tem que estar preparada para ser xingada mesmo. É chato ser xingado? É chato. Mas se eles não estão te agredindo fisicamente, se está só verbalmente, você não tem que reagir. Você não é um bêbado de rua que reage porque te xingaram. O policial não é isso. E esses policiais, eles queimam o filme de toda a corporação que não é assim. A corporação não é corrupta. A corporação, vários policiais são ótimos policiais, sabem como se comportar, estão preparados, não querem fazer isso. A grande culpa é de quem manda, é de quem comanda, dos líderes da polícia e principalmente dos líderes do Estado, que mandou, que comanda essas operações, que dá o... Primeiro que não prepara, que não dá a estrutura, que dá o sinal verde, que não manda parar, vendo tudo o que está acontecendo. Não dá para saber ainda tudo o que está acontecendo, mas as informações já confirmadas, os vídeos que estão circulando, isso aconteceu há poucas horas, já tem alguns vídeos, algumas dezenas de vídeos, são coisas surreais, são coisas que não dá para aceitar numa democracia, não dá para aceitar em nenhum momento o que está sendo feito, é completamente... É foda. Eu não tive na manifestação, mas eu tô aqui, passei praticamente a noite inteira no Facebook tentando ver se meus amigos que foram, se eles estavam bem. Alguns deles foram com os filhos e só conseguiram chegar agora e não querem nem falar por enquanto o que aconteceu. Alguns famosos já postaram o seu depoimento, eles estavam andando pacificamente, de repente já chega a polícia de choque jogando bombas nele, no estádio tal, fazendo nada. E por que? Não tinha motivo para isso. Teve vandalismo? Teve. Prende o vândalo. Se não consegue, primeiro tem que impedir que o vândalo faça lá o seu vandalismo. Se não consegue, diz que não consegue, pede ajuda para quem for que seja, para o Papa,
Agora, se não está preparado, não... Foda-se. Se não está preparado, diz que é incompetente e sai do governo, que não está preparado. A gente ainda vai ter uma Copa e uma Olimpíada aqui. E essa é a polícia que vai proteger a gente? Essa polícia que vai proteger? Quando a polícia começa a agir como vândalo, ela perde completamente a legitimidade. E depois a população vai ficar revoltada contra a polícia. E aí sim que a coisa vai feder. Aí sim que a coisa vai feder. Porque a população, ela tá com raiva da polícia hoje e ainda nem tá sabendo de tudo que aconteceu. Quem tá acompanhando, quem tá vendo, quem foi lá e sofreu com isso, pais de família que levaram seus filhos, não tinham 300 milhões de vândalos, não tinham 300 milhões de vagabundos. E a impressão que passa, a população vai ficar pensando que os vagabundos são outros, que estavam reprimindo de uma maneira completamente surreal. E é foda, até meio difícil de falar isso, mas não dá, tem que passar isso para as pessoas dos outros estados que não estão sabendo o que está acontecendo. Essa situação aqui no Rio de Janeiro, as pessoas com medo de voltar para casa, com medo de pegar um ônibus, pessoas sendo agredidas no metrô. A polícia passando pelo metrô, jogando gás lacrimogênio, batendo na cara das pessoas com cacetetes que estão no metrô. Estão ali parados esperando, porque algumas estações do metrô elas foram fechadas, as pessoas estão presas dentro da estação do metrô, não podem ir para casa, e a polícia passa e dá uma porrada só porque você falou feio para ela. Isso, a polícia tem que aguentar falar feio. O policial, ele não é um cidadão comum. Ele está prestando um serviço. Ele que tem que garantir a nossa segurança. Ele tem que aguentar certas coisas. É muito complicado. Tem muita coisa circulando. Eu espero que nem tudo seja verdade, porque algumas coisas que eu escutei são muito pesadas, são de nível... não dá para aceitar que isso aconteça. Se a gente estivesse num país sério, o governador, no dia agora, ele estaria pedindo a sua demissão. Ele estaria, se ele tivesse uma pessoa honrada, se ele fosse uma pessoa de verdade, se ele fosse um ser humano, ele já estaria pedindo a sua renúncia, ele estaria renunciando nesse momento. Porque tem um vídeo lá do Caveirão do Bop, passando pelas pessoas que estão paradas, estão apenas xingando, porque elas acabaram de ver a agressão da polícia, então estão xingando a polícia passando, e aí o que o Caveirão faz? Joga uma bomba nas pessoas que estão reclamando. A pessoa não pode mais reclamar, não pode xingar. Essa é a polícia que a gente quer? Essa é a polícia que a gente tem? Que se é agredida verbalmente vai jogar uma bomba de gás? Que policial é esse que atira borracha na testa de um jornalista? Aquilo ali pode matar. Tiro de borracha não é para tirar na cabeça, é para tirar na perna, não é para tirar na cabeça. É completamente surreal, é completamente despreparo, é completamente destruição de todas as instituições do governo. Foda-se, eu falei demais, essa porra tá me enchendo o saco, desculpa os palavrões, mas é porque tá foda hoje, tá foda. Tá complicado, eu tô estressado, tô nervoso pra caralho, pra cacete. Porra, tu vê teus amigos informando que passaram dificuldade com os filhos porque estavam voltando para casa, foram lá na manifestação democraticamente e não conseguiam voltar para casa porque a PM ficava jogando bomba na criança. Aí as pessoas estão filmando, a polícia joga bomba nelas também, um revanchismo, uma briga. A polícia está contra o povo. A polícia é feita para proteger o povo, não é para ter essa briga, essa raiva toda. Para que essa raiva? O que isso vai levar? Só vai levar a mais confronto. Você acha que na próxima manifestação essa população vai estar o quê? Vai estar feliz com a polícia? Vai estar alegre? Ou vai querer fazer a merda? E aí quem vai ser responsável quando tiver a merda? Responsável é quem deixou chegar nessa merda. Quem deixou a polícia lá despreparada. Quem deu a ordem para ela agir dessa maneira. E chega, vamos. Agora... Infelizmente, isso não está passando nas TVs. Se você assiste as TVs, é exatamente como começou essas manifestações. Quando começou essas manifestações,
a polícia estava agindo de uma maneira correta, era um bando de vândalo, e infelizmente o que está se passando na TV é que só teve vandalismo e a polícia agiu contra esses vândalos. Não é isso que aconteceu, tem vídeo. As TVs e os políticos estão esquecendo que o mundo mudou. Hoje em dia todo mundo tem uma câmera. Todo mundo tem uma câmera para filmar o que está acontecendo. Não adianta fingir que nada aconteceu, porque tem milhões, tem 300 mil pessoas filmando todas essas merdas que estão acontecendo. E eles ainda não descobriram isso. Acham que podem jogar para debaixo do pano como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu e está filmado, está gravado. E o povo não vai esquecer dessas bostas. E se não tinha se não tinha um fato aglutinador, agora acho que já tem, né? Porque, fora esses discursos imbecis partidários, tira esse, tira isso, agora a situação ficou bem clara aqui no Rio de Janeiro. O pessoal, o governo, não está preparado para essas situações e não pode ficar dessa maneira. Da mesma como começou, tem que terminar sem violência, mas esse governo não tem mais estrutura, não tem capacidade moral, ética para continuar governando essa cidade linda, essa cidade maravilhosa. E olha o que eles fizeram sem a menor necessidade. Sem a menor necessidade. Prende os vândalos e deixa a população. Tinha que proteger a população na volta para casa dos vândalos. E não tratar a população que estava lá sem fazer nada como criminoso. Que é isso que eles estão fazendo. Que durante muito tempo a periferia sofreu com isso, o pessoal da favela, com essa truculência de alguns policiais, eles sempre sofreram, e agora todo o país está vendo essa truculência claramente. E essa porra não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Porque eu acho que agora o povo não vai aguentar e não tem que aguentar. O povo não pode ter medo da polícia. Nem a polícia tem que ter medo do povo. A polícia tem que proteger o povo. Esse é o seu papel constitucional. Esse é o seu papel. E a polícia tem que agir com honra, com preparo. Porque quando a polícia começa a agir como vândalo, como a polícia começa a usar as mesmas táticas dos vândalos, é uma prova concreta que as instituições estão falidas e que a gente precisa refundar essa porra toda. Porque não dá pra acontecer, não dá pra ficar assim do que aconteceu. Me estendi demais, eu tô de saco cheio, tô puto, foda-se. Isso não pode ficar assim. Alguém tem que responder por essa merda toda. E tomara que não tenha acontecido tudo que foi relatado, porque se foi como aconteceu, as pessoas sendo presas a polícia prendendo as pessoas sem provas, só porque eram jovens e teoricamente estavam na manifestação, invadindo ônibus, jogando gás lacrimogêneo em família, tacando gás em hospital, cercando prédios federais para prender os jovens que estavam lá dentro, cerceando o poder, a liberdade deles de ir e vir, e órgãos sendo obrigados a proteger esses jovens para voltar para casa. Vai dar merda. E é isso aí. Cansei. Obrigado. Valeu porque assistiu. Valeu. Se esse é um país sério, o governador já tinha se renunciado agora. E o povo não ia aceitar isso. Se quer mudança, olha aí a sua mudança. Esse governador não pode ficar. Não pode continuar. Ele é o responsável. São alguns policiais, mas principalmente quem dá ordem. Obrigado. E como é que vai ser a próxima manifestação? A população está revoltada contra a polícia. A população tá em choque. A polícia é para nos defender, para
para proteger. E agora a população ela está com medo, ela está com raiva. O que isso pode fazer de bom para a gente, para a população da cidade, para a população do país? Uma população que tem medo, que tem raiva da polícia, que qualquer coisinha que acontecer, não vão ser agora vândalos, é a população inteira com raiva, revoltada com o que está acontecendo com a polícia. Será que as pessoas não pensaram nisso, ou será que pensaram e queriam exatamente isso? Por quê? Não sei. Teoria da conspiração. Foda-se a teoria da conspiração. O que importa é o que aconteceu. Tem uma população inteira agora da cidade revoltada, com parentes, amigos que sofreram na mão dessa polícia. O que a população da periferia já sofria há muito tempo. Eu devo estar falando isso várias vezes, mas que agora é a população inteira da cidade do Rio de Janeiro com essa raiva, com esse sentimento de completa separação da polícia, ser completamente distante da polícia, que a polícia não lhe representa, que a polícia está ali para agredir apenas, não é para servir, é só para agredir, que a gente sabe que não é isso, que nem todos os policiais são assim, mas isso não pode ficar assim, isso não pode ficar assim. A polícia não é isso, a população não é isso. E a gente não pode viver nesse antro de raiva, a gente não pode ficar com esse clima de raiva, de guerra. É um clima de guerra. A população com raiva, a polícia com raiva, sem o menor motivo. Por que a polícia está com raiva da população? Tem que ficar revoltado com os governantes que não pagam o salário direito para eles, com quem faz vandalismo, mas com a população, para brigar com a população que não está ali, mostrar que é mais macho, que tem que dispersar, que são eles que comandam a cidade. Quem comanda na cidade é a população. A polícia protege, a polícia... Não sei, mas isso não vai ficar assim. E o problema é que pode ficar pior, pode escalar, pode ficar maior por causa desse despreparo das pessoas, por causa do despreparo de quem comanda, de quem dá ordem. A gente pode ficar numa situação muito pior, a situação pode explodir, e não precisava explodir por causa desse despreparo, por causa dessas ações, desses ataques contra a população. A população do Rio de Janeiro foi atacada hoje. Ela foi atacada pelos seus governantes. A população foi atacada. Isso foi um ataque à população, à democracia, à liberdade, a tudo isso que a gente lutou. A população foi atacada. E ela não vai ficar calada. O problema é como vai ser essa reação. Não pode ser uma reação violenta. Mas como é que você vai dizer para uma pessoa que foi agredida, viu seus amigos, viu sua esposa sendo agredida, tomando spray de pimenta na cara, para ela ter calma, para ela não reagir quando a polícia vem metida a machão, porque está com uma escopeta na mão, com uma bala de borracha para cima dele? Como é que você vai dizer para ele ter calma nessa hora? Com esse despreparo. Aí depois a merda vai acontecer, vão ficar falando um bando de besteira. Não, que é golpe, é golpismo, são os agentes do lado B, do lado C. Não, é despreparo de quem está lá no governo, que foi apoiado tanto pela direita quanto pela esquerda. Então não tem essa bosta de golpismo de um, é golpismo de outro. É despreparo de todo mundo. E depois, quando tiver as consequências, quando perder o mandato, quando a população não aguentar, quando tiver mais briga na rua, quando tiver brigas mais sérias na rua, aí vão ficar culpando os vândalos depois disso tudo? Os vândalos têm que ser presos. Esse é o papel da polícia, proteger a população, proteger prendendo esses desgraçados. Não é reprimir a população que está fazendo nada só porque está na rua, só para limpar a rua, para deixar o que? A cidade mais limpa, a cidade mais bonitinha, como tiraram os mendigos da rua, só para parecer que no Rio de Janeiro não tinha mendigo para as pessoas que vinham para cá. Tiraram a força os mendigos, agora vão querer o quê? Tirar a população da rua para fingir que não tem nada acontecendo? Isso não vai ficar assim. Alguém vai ter que se responsabilizar e vai ter que arcar com tudo isso que aconteceu. Vai ter que se responsabilizar e arcar com isso, toda essa merda que aconteceu. A população está em choque.
A população está em choque e quando acordar, vamos ver como é que vai ser a reação dela. O país já acordou, a cidade do Rio de Janeiro já acordou, só que hoje ela vai acordar com uma sensação completamente diferente, com uma sensação de que ela foi agredida, que ela foi atacada. Seus direitos foram cerceados. As pessoas não puderam voltar para casa, as pessoas ficaram presas com medo de quem deveria protegê-los. Por causa de um pequeno grupo e por causa do grupo que não protege, que não dá preparo para esses policiais. A culpa não é só dos policiais, desses policiais que fizeram besteira. A culpa principalmente de quem está lá na cúpula, de quem manda, de quem comanda, de quem deixou essa merda acontecer. E esses que deixaram a merda acontecer é que tem que ser responsabilizados. Seja quem for. Seja o governador, seja ministro da Justiça que não criou um plano e que deixou o governador fazer essa merda toda, seja quem for, tem que ser responsabilizado e tem que pagar na justiça, que é lá que se paga quem faz merda. Não é a população sair na rua para vingativa, não é isso, é sair na rua para protestar, para mostrar que mesmo com esse afronte, com esse ataque, com essa agressão que a população do Rio de Janeiro sofreu hoje, ela não vai se calar e vai continuar reclamando do que tem que reclamar. Porque aqui a gente não está numa ditadura, a gente não vive numa ditadura, os governantes não podem fazer o que eles quiserem, eles têm que ter respeito e têm que temer a população, porque a população é que coloca eles lá e a população é que pode tirá-los de lá e deve tirá-los quando eles não cumprirem o seu dever e eles não estão cumprindo o seu dever. Está aí a agenda da população do Rio de Janeiro para as próximas manifestações. A gente já sabe quem é o inimigo, quem tem que ser tirado. A pessoa que sumiu desde que começou tudo isso, ela sumiu, não fala nada, não se responsabiliza por nada, enquanto alguns dão a cara a tapa, gostando ou não, tem gente aí dando a cara a tapa, prefeito e governador dando a cara a tapa, enquanto tem gente escondida, e quem está escondido é quem manda na polícia, é quem comanda a polícia do estado. Esse é que tem que ser responsabilizado, isso não pode ficar assim. A população do Rio de Janeiro não pode aceitar, a população do Brasil, porque vocês ainda não têm ideia do que aconteceu. Só nos próximos dias vocês vão começar a ver os vídeos e ver esses abusos que foram cometidos e que está deixando a população às 4 horas da manhã. A população não consegue dormir porque tem amigo na rua, tem parente na rua, tá vendo os vídeos, estão vendo os relatos de que aconteceram, pessoas importantes com milhões de seguidores que foram na manifestação botando esses relatos, isso não são só os anônimos. Essa porra não vai ficar assim, não pode ficar assim. E cada segundo que passa é mais informação, é mais vídeo mostrando os abusos do policiais, e eu vou tentar passar isso para vocês, porque o país ainda não está sabendo o que se passou nesse dia 20 aqui no Rio de Janeiro. Talvez seja algo que a gente não tenha visto desde a ditadura, desde os piores momentos da ditadura. Então, é foda. Ainda tem gente, 4 da manhã, tem gente que ainda não conseguiu voltar para casa, está com medo de voltar para casa e está pedindo ajuda para voltar, porque a polícia continua na rua, baixando sarrafo, jogando gás em todo mundo que passa. E nesse momento talvez o melhor seja mesmo ficar onde está, deixar o dia raiar, deixar a população sair na rua, porque quando a população estiver na rua eles não vão fazer nada, a gente espera. Então, esse é o que eu tinha para passar para vocês que não estão aqui no Rio de Janeiro, não estão acompanhando, talvez não tenham amigos aqui que não estejam passando essas informações sobre o que aconteceu e continua acontecendo aqui na cidade, esse estágio de sítio. A cidade do Rio de Janeiro está sitiada pela polícia, sem a menor necessidade, não tinha... completamente desproporcional, por causa de um grupo de vândalos, 100, 200 vândalos, a cidade inteira sitiada, a população sofrendo, os 300 mil estão sofrendo,
estão apanhando e espero que isso não tenha acontecido mais pelo país, porque Rio de Janeiro é grande, então as informações chegam, a gente está sabendo. E será que. E nas cidades pequenas? Será que também não tiveram excesso desse tipo nas cidades pequenas, só que a gente não está sabendo? Cuidado com as informações oficiais, com as coberturas oficiais. Preste atenção. Tem muita informação também aí que o pessoal quer exagerar, quer colocar um contra o outro, quer colocar a população contra a polícia, que não é o caso. Apesar de todos esses afrontos que a polícia está fazendo nesse momento, não é para a população ficar contra a polícia, porque é ela que nos defende quando nós precisamos. Mas nesse momento é ela que está nos atacando. E a gente tem que reagir. E não é com violência. É tirando os responsáveis que estão lá no poder e que deixaram isso acontecer. Esses que tem que ser os nossos alvos. Esses que são os verdadeiros desgraçados que tem que sair, que tem que responder por esses atos. Na justiça, responder na justiça. E eu vou tentar trazer para vocês vídeos, informações do que está acontecendo. Não vai parar por aqui não. Eu vou tentar trazer o máximo possível para vocês que não puderam acompanhar o que está acontecendo. E eu espero que os meios de comunicação tragam também essas informações de tudo que está acontecendo. Não fiquem com essas matérias idiotas mostrando só os vândalos e que a polícia reagiu só contra os vândalos, porque não foi isso. Não foi isso nem de longe o que aconteceu. Os vândalos voltaram para casa e a população está refém. Foda-se. A gente já derrubou um presidente, a gente já derrubou uma ditadura, um governadorzinho de bosta, é fácil derrubar.